Olá, pessoal. Conforme já identificado na aula anterior, nós vamos aqui dar continuidade ao tema motores de combustão interna. Nós tivemos aqui na primeira videoaula, né, todos esses temas que estão primeiramente listados aqui, definição, histórico, falamos sobre os componentes, funcionamento, sobre os sistemas auxiliares e ficou faltando, né, para essa videoaula questão da termodinâmica básica e também a respeito aí dos parâmetros dos motores, ok? Então essa parte aqui é uma parte relativamente simples, onde nós vamos ver o que está por trás do funcionamento do motor, em teoria, viu, pessoal? A gente não vai entrar aqui na questão da termodinâmica real e vamos falar a respeito desses parâmetros dos motores. Basicamente são parâmetros calculados. Então vamos fazer isso aqui em cima de exercícios, perfeito? Bom, deixa eu adiantar isso aqui que o slide acaba sendo o mesmo, né? O mesmo arquivo. Deixa eu voltar um pouquinho. Bom, pessoal, sobre termodinâmica básica, né? O que eu quero, né, passar para vocês aqui? Sobre o funcionamento, né, do ciclo Otto e do ciclo diesel teórico, viu? Então, nós temos aqui um gráfico de relação pressão-volume e ele indica aqui, né, uma série de eventos que vão ocorrer no motor e precisam ocorrer, né, para que o motor funcione de forma adequada. É lógico, conforme já comentado com vocês, esse ciclo ele é um ciclo teórico, né? Quando a gente vai passar a observar um motor real, ele vai ter variações, ok? Isso aqui seria a condição ideal. Então, no motor real, né, em funcionamento real, vários fatores vão influenciar para modificar esse ciclo termodinâmico, desde fatores aí relacionados com os aspectos construtivos do motor, relação aí com forma de utilização, algum acessório que ele tenha, né? A gente viu aí a questão de turbo, intercooler, próprio combustível que é utilizado, mas enfim, não vamos chegar nesse ponto não. O que eu quero que vocês entendam é essa sequência de eventos que acontece aqui no caso do motor de ciclo Otto, ok? Nós temos aqui, pessoal, uma primeira etapa que está marcada aqui pelos números 0 e 1. Esse primeiro evento aqui, ok, ele indica um processo de admissão isobárica. Então, aquela fase de admissão, né, que a gente já conhece, as 4 fases, aliás, né, que devem ser realizadas para que o motor complete o seu ciclo termodinâmico, ele vai começar aqui, logicamente, na questão da admissão. Então, essa admissão, ela ocorre aí a pressão constante, ok? A gente tem até uma colocação aqui, essa pressão não é zero, porque está considerando a pressão atmosférica, viu, pessoal? Então imagine o cilindro, né? Ele tem lá as duas válvulas, a válvula de admissão está aberta e de 0 para 1 o pistão está se movimentando do ponto morto superior para o inferior, fazendo a admissão de ar. Por isso que nós temos um incremento de volume dentro desse cilindro com a pressão constante. Assim que nós chegamos aqui no ponto 1, vai dar início à próxima fase. A válvula de admissão ela vai fechar e o pistão ele vai do ponto morto inferior para o ponto morto superior, fazendo um processo de compressão. E essa compressão aqui, ela vai adquirir um caráter adiabático. Então, do ponto 1 até o ponto 2, as duas válvulas estão fechadas, né, dentro do cilindro, e essa compressão adiabática ela vai ocorrer. Bom, pessoal, no ponto 2, nós temos aqui, né, conforme dá para vocês identificar, do ponto 2 ao ponto 3, um processo em que a pressão ela é aumentada em volume constante. Então, nós temos aqui o que chamamos de combustão isocórica, né, uma combustão, um processo que ocorre a volume constante. O que corresponde esse intervalo de tempo aí, esse segmento entre os pontos 2 e 3? No caso do motor de ciclo Otto, trata-se justamente do processo de combustão, né? Então, na hora que chegou no ponto 2 aqui, que ocorreu a liberação da centelha no interior do cilindro, nós temos a explosão, certo, do combustível e esse processo ele vai corresponder a um aumento de pressão muito rápido, né? Então, por isso que esse processo aqui ocorre
a volume constante. Assim que chegamos no ponto 3, que é o ápice de energia aqui, né, de acordo com o ciclo teórico, o que acontece? Nós temos uma queda dessa pressão, ok? Que corresponde o quê? O movimento do cilindro, né, do pistão, aliás, ele começa a ser a fase de expansão, né? Por isso que a energia vai sendo perdida, por isso que a pressão vai caindo aqui dentro desse ambiente. O pistão está se movendo do ponto morto superior para o ponto morto inferior, impulsionado aí pela pressão liberada no processo de queima do combustível. Teoricamente, né, de acordo com a exposição, aqui esse processo é uma expansão adiabática, do ponto 3 até o ponto 4. Notem que no ponto 4 ainda temos aqui, né, nessa abordagem, uma energia, uma pressão residual, só que essa pressão ela cai bruscamente, né? Ela vai aqui de uma pressão X até uma pressão atmosférica. Esse intervalo entre 4 e 1, pessoal, é basicamente a abertura da válvula de escape. Isso faz com que a pressão no interior do cilindro seja equivalente aí, né, à pressão atmosférica, ok? Então, nós temos aqui, ó, de 0 até o ponto 1, a admissão isobárica. Do ponto 1, né, nós já temos aqui o fechamento da válvula de admissão e ocorre, então, o começo da fase de compressão. Então, 1 até 2 nós temos a compressão adiabática, 2 até 3 a entrada de energia, porque ocorreu a queima do combustível, né, gerando esse aumento de pressão, e essa pressão ela vai fazer o quê? Vai empurrar o pistão do ponto morto superior para o ponto morto inferior, do ponto 3 ao ponto 4, né, correspondendo aí à fase de expansão adiabática. No ponto 4, ocorre a abertura da válvula de escape e esse volume, né, no caso ele vai ser quase que constante aqui, mas a pressão ela cai aí ao referencial, que no caso é a pressão atmosférica. Okay? Então esse é o ciclo Otto teórico, viu, pessoal? Quando a gente passar isso aqui para o real, ocorrem variações desse formato, não é bonitinho do jeito que está aqui, ok? Tem algumas variações que vão depender de uma série de fatores, e é isso que eu quero que vocês tenham em mente, né? O que é o básico? Né? O básico é isso aqui. O desenho vai ser diferente? Vai, mas vai seguir essa tendência que está aqui, perfeito? Da mesma forma, eu gostaria de apresentar para vocês o que ocorre no ciclo diesel, né? Os motores de ignição por compressão eles vão apresentar uma termodinâmica diferente. Bom, do ponto 0 até o ponto 1, notem que nós temos novamente, né, um aumento de volume à pressão constante, que corresponde à pressão atmosférica. E no caso aqui, né, nós temos essa admissão de ar. No ponto 1 ocorre o fechamento da válvula de admissão. Aí a próxima fase é a fase de compressão, que no caso aqui também é uma compressão adiabática, né, do ponto 1 até o ponto 2. E aqui está a diferença. Lá no ciclo Otto, a entrada de energia, né, no sistema, a explosão, ela acontecia sob volume constante. E no ciclo diesel teórico, essa entrada, esse aporte de energia, ele se dá aí por meio de pressão constante, né? Então, o ponto 2 até o ponto 3, nós temos aí uma combustão isobárica, né? Na mesma pressão aqui, ocorre essa entrada de energia. Isso se dá em virtude das diferenças entre os processos de queima do combustível diesel, né, e do combustível ou dos combustíveis, né, que trabalham no ciclo Otto, né, no caso, motores de ignição por centelha. Ok, pessoal? Então, aqui é a combustão entre 2 e 3. Quando chega no ponto 3, nós teremos novamente uma expansão adiabática, que vai finalizar no ponto 4, onde ocorre aqui a abertura da válvula de escape. Então, aquela pressão que está aqui, ela vai cair ao seu referencial, que trata-se aqui, né, nesse esquema da pressão atmosférica. Então, isso aqui, né, é basicamente a mesma coisa do apresentado anteriormente, só vai diferenciar aqui nesse ponto, né? O ciclo Otto
o aporte de energia ocorre basicamente sobre volume constante, aqui ocorrerá sobre pressão constante. É isso aí em virtude das características de queima dos dois combustíveis, viu, pessoal? E também da forma, né, geral que ela ocorre, né, dentro do motor. Hoje em dia, né, eu vou falar com vocês aqui rapidamente, mas não precisem se preocupar sobre isso. Por quê? Conforme já apresentado, né, isso aqui é teoria, né, isso aqui vai ser basicamente o chassi. Mas hoje nós temos nos motores diesel, né, os motores de ignição por compressão, uma variação desse aporte de energia. Nós teremos aqui no caso um passo intermediário. Essa compressão adiabática, desculpa, adiabática mesmo, né, não estou errado, ela vem até aqui, ó. Então nós temos uma parte da entrada de energia sob volume constante e a outra parte sobre pressão constante. É chamado ciclo dual. Esse é o ciclo que hoje em dia, né, ele explica melhor o funcionamento dos motores de ignição por compressão, os motores que trabalham aí com óleo diesel, né? Então, nós temos essa diferença, e o ciclo dual ele acaba explicando melhor o funcionamento, né? Nós temos uma diferença aqui nessa parte do aporte de energia. E quanto maior for essa entrada de energia sob volume constante, mais eficiente vai ser o motor, porque ele tende a ser o quê? Um motor de ciclo Otto, né? Basicamente, pessoal. Isso nos leva, né, a uma análise aí sobre eficiência teórica. Baseado nesses princípios teóricos que foram apresentados aí, nós podemos traçar uma curva de eficiência, né? Às vezes vocês já se perguntaram qual motor é mais eficiente, do ciclo diesel ou do ciclo Otto, né? Motor a gasolina ou motor diesel? A resposta, pessoal, é relativamente complexa. Por quê? Se nós analisarmos, né, em teoria, o ciclo Otto ele seria mais eficiente que o ciclo diesel, né? Essa curva aqui, essa informação que está no gráfico, ela passa o seguinte, ó, eficiência teórica em porcentagem, né? De acordo com a taxa de compressão do motor. Nós vamos analisar o que é isso aqui logo a seguir, viu, pessoal? Não se preocupe. Mas taxa de compressão é o seguinte, motores do ciclo Otto geralmente estão na faixa aí de 7, e os motores de ciclo diesel operam aí geralmente acima de 16, pode chegar a 16 até 25, né? O Otto ele também tem uma variação, vai de 7 até 11, né? Mas ocorre o seguinte, pessoal. O motor de ciclo Otto ele vai, de forma geral, apresentar uma curva de eficiência com aproveitamento superior ao ciclo diesel, né? Conforme nós estamos identificando aqui, ó. Porém, tem um detalhe. O motor de ciclo Otto ele não consegue trabalhar nas taxas de compressão que o motor do ciclo diesel trabalha, ok? Então, ele, por trabalhar em taxas de compressão que são menores, eles acabam, na realidade, sendo menos eficiente que os motores de ciclo diesel, ok? Então, pegando aqui um motor de ciclo diesel, trabalhando perto dos 16 aí de taxa de compressão, se a gente faz aí a comparação com o motor de ciclo Otto, o ciclo diesel ele vai ser mais eficiente, ok? Então, esses motores de ignição por compressão, eles apresentam maior eficiência teórica que os motores de ignição por centelha. Se fosse possível, né, fazer com que um motor de ciclo Otto operasse aí com as mesmas taxas de compressão do ciclo diesel, eles seriam mais eficientes, ok, pessoal? Ó, se eu traço aqui, se fosse possível fazer com que o motor Otto trabalhasse com 16 de taxa de compressão, eles iriam apresentar eficiência teórica maior. Por que que isso não acontece, pessoal? Por motivos aí, principalmente de auto-ignição do combustível, ok? Porque quando você coloca pressão, né, imprime uma pressão, basicamente essa taxa de compressão está falando em quantas vezes você vai pressurizar o combustível, o que que vai acontecer? Isso aí vai promover, né, uma queima irregular desse combustível, né? Só relembrando, os motores de ignição por centelha, eles acabam
fazendo o processo de admissão tanto de ar e combustível, né, de uma mistura previamente realizada aí de ar e combustível. Aí é o seguinte, nós teremos, né, uma situação em que esse combustível vai iniciar um processo de autoignição, ele vai queimar, né, de forma irregular. Isso não é uma coisa interessante, nós queremos liberar toda aquela pressão no momento só, né, para que a pressão se eleve de forma bem pronunciada e dessa forma, né, a gente consiga liberar uma energia, um trabalho maior no sistema, ok? Então era basicamente, pessoal, isso ia apresentar o teórico, né, sobre termodinâmica para vocês. E agora nós vamos entrar aí no tema parâmetros dos motores, ok? Os parâmetros que serão abordados aqui para vocês serão o seguinte, ó, questão de cilindrada, taxa de compressão, potência e torque, ok? Essas potências aqui, existe mais de uma, a gente vai passar brevemente sobre elas, certo? Mas aqui nós vamos começar falando da cilindrada. O que é a cilindrada, pessoal? Acho que todo mundo já ouviu falar isso aí, né? Mas a cilindrada, ela é o volume deslocado pelo motor. No caso, o volume total deslocado pelo motor. Viu? Essa é uma definição aí que vai ajudar vocês a lembrar sobre isso aí. E o que é esse volume deslocado? É basicamente o volume, né, que varia com a movimentação do pistão. Lembrando, né, o pistão ele vai do ponto morto superior até o ponto morto inferior. E aqui então, né, durante esse movimento, ele faz um volume variar aqui, não é isso? É a mesma coisa que vocês imaginarem uma seringa, né? Quando você puxa a seringa até o 10 ml, você volta, você teve um deslocamento ali de 10 ml. Então vamos imaginar, vocês pegaram a seringa totalmente fechada, né, o êmbolo na sua posição inicial, aí você puxa até 30 ml, né, de um fluido ou mesmo o ar, né, ar ou água. Então você puxa aquele volume, depois você volta. Qual foi o volume que você deslocou? Foi os 30 ml. Nós vamos aplicar essa mesma ideia em cima aqui do conceito de cilindrada, é o volume que foi deslocado. Aí nós teremos duas situações, né, que esse nome poderá ser utilizado. Cilindrada total, né, no caso, a cilindrada de todo o motor. Isso lembrando que o motor ele vai ter, né, em boa parte dos casos, mais de um cilindro, ok? E nós temos a cilindrada unitária. Vamos imaginar um motor aqui de 4 cilindros, né? Nós temos aqui esse volume aqui. Como que eu vou calcular esse volume? Esse volume é calculado da seguinte forma. Eu vou chamar de VU aqui, ó, cilindrada unitária, viu, pessoal? Então esse V aqui, VU, ele vai ser o seguinte: o cilindro, né? Para calcular esse volume aqui, nós precisamos saber o quê? Qual que é esse diâmetro básico aqui, ok? E a altura também que corresponde ao curso. Então esse H aqui é o curso, seria a altura do cilindro. Como calcular o volume de um cilindro? Nós precisamos da área da base vezes a altura. Então nós vamos calcular a área do cilindro, né, da seção transversal do cilindro, e vamos multiplicar pela altura, que é o curso, né, o quanto esse movimenta em termos aí do ponto morto superior até o ponto morto inferior. Isso aí vai nos dar a cilindrada unitária. Agora, se nós tivermos nesse motor 4 cilindros, a cilindrada total do motor vai ser essa cilindrada unitária multiplicada por 4. Ou seja, o motor ele vai deslocar 4 vezes essa cilindrada unitária. Então, a equação, né, para calcular isso aí é bem simples. Aqui nós estamos falando basicamente, pessoal, ó, da área, né, da base do cilindro, vou chamar de A aqui. Nós temos aqui a altura, né, que já está de H aqui, esse ponto aqui é a altura. Então, a área da base vezes a altura vai nos dar o volume de cada cilindro, né, o volume deslocado em cada cilindro. Então, isso é a cilindrada unitária. Agora, se nós, né, quisermos calcular do motor inteiro, né, a cilindrada total, que basicamente é o mais utilizado, por sinal,
nós precisamos multiplicar pelo N. O que é esse N aqui? É o número de cilindros do motor. Então, nós temos aqui, ó, πd ao quadrado sobre 4 vezes a altura vezes o número de cilindros. Isso vai nos dar a cilindrada total do motor. E no caso aqui foi ajustado para centímetros, né? Então, estamos trabalhando com centímetros e nós temos o volume aqui em centímetro cúbico, viu, pessoal? Isso até acaba sendo mais utilizado. Já vou comentar sobre isso. O que acontece? Quando a gente pega um carro 2.0, o que é isso? O 2.0 é um valor que está remetendo à cilindrada do motor que equipa o carro, viu, pessoal? Um motor 2.0 é um motor que apresenta 2 litros, né? Um motor de 2.0 litros, que no caso vai ter uma correspondência aí de 2.000 centímetros cúbicos, é a mesma coisa. Aí nós temos o carro, né, que está equipado com motor 1.0, motor 1.0 litro. E nós temos aqui, obviamente, 1.000 centímetros cúbicos. Né? O que interfere nisso aqui, pessoal? Vamos pegar um motor de 4 cilindros. Esses dois motores aqui, eles vão ter 4 cilindros. Vou colocar só SL aqui para a gente dividir, né? No primeiro caso, cada cilindro ele vai deslocar quanto? Ele vai deslocar 500 centímetros cúbicos. Ou seja, durante a movimentação do pistão do ponto morto superior para o ponto morto inferior, cada cilindro vai movimentar, né, uma cilindrada unitária ali de 500 centímetros cúbicos, né, 500 ml. No caso do motor 1.0, ele vai fazer, obviamente, a metade, 250 centímetros cúbicos, ok? Qual que é a implicação disso aqui, pessoal? Vamos pensar num motor de ciclo Otto, né, um motor a gasolina. Vai acontecer o seguinte, imagine que a cada admissão o motor faça aí uma admissão de ar e combustível de 250 ml. Então ele jogou para dentro do motor ali uma mistura, né, de 250 ml, teoricamente, né? Agora vamos pensar um carro que tem uma cilindrada 2.0, com o mesmo número de cilindros, né? Ele jogou o quê? Meio litro, né, 500 ml, dentro do motor ali, da mistura ar e combustível previamente dosada. Então imagine, pessoal, qual é a implicação que isso tem? Aqui, nesse caso, nós vamos ter uma quantidade de mistura muito maior. Nós vamos ter o dobro de combustível entrando ali, o dobro de ar também, em princípio. Isso vai implicar em quê? Vai implicar em maior potência. Certo? Então, a quantidade de combustível que está ali dentro, a quantidade de ar vai ser maior, né, proporcionalmente, e o motor ele tem condições aí de desprender uma potência maior do que essa liberada pelo motor, né, de cilindrada total 1.0, ok? Então, essa aí é a implicação que tem uma maior cilindrada no motor, está falando em termos de admissão, né? Então, isso é uma coisa interessante. Até a caminhonete lá, né? Às vezes a caminhonete tem a 3.2, tem a 4.3. Isso aí está falando sobre cilindrada. Então, quanto maior essa cilindrada, maior será a possibilidade de você ter um motor mais potente, certo? Porque está falando aí em termos de admissão. Se for no caso do motor ciclo Otto, vai ser ar e combustível. No caso do motor diesel, será basicamente ar. Só que como você está pegando mais ar para o interior do cilindro, você pode fazer uma injeção de combustível maior, no caso do motor de ignição por compressão, né? Você injeta mais combustível e pode, assim, liberar mais potência e, lógico, ter também um torque melhor aí nesses casos. Agora, para exemplificar, nós temos um exercício aqui que é o seguinte, ó, tem um motor de 6 cilindros e esse motor de 6 cilindros, os pistões vão apresentar uma movimentação de 12,8 centímetros e um diâmetro de 9,7 do cilindro, né? Então, nós podemos aqui calcular tanto a cilindrada unitária como a cilindrada total. Vamos precisar basicamente do quê? Calcular aqui qual é o volume deslocado em cada
cilindro ou já podemos fazer direto. Aqui no caso foi utilizada aquela equação anterior, né? Que ela já está passando isso direto para vocês. Ó. Então, fazendo aqui a área da base, que vai ser obtido o quê? Com base no diâmetro, né, do pistão aqui, multiplicado pela altura, vezes o número de cilindros. Então, vamos lá. O π vezes diâmetro ao quadrado, 9,7 centímetros ao quadrado, vezes o curso, que é 12,8 centímetros, vezes o número de cilindros do motor, é um motor de 6 cilindros, dividido por 4. Isso aqui resultou, né, numa cilindrada total de 5.675,38 centímetros cúbicos. É um motor até bem grande, pessoal. Então, isso aqui é a cilindrada total. Por que é total? Porque nós multiplicamos por 6 cilindros, né, que é o número total de cilindros do motor. Agora, para saber a cilindrada unitária, é necessário dividir pelo número de cilindros que esse motor possui. Então, no caso, pegamos aqui os 5.675,38, dividimos por 6, chegamos aqui no V, subíndice U, que é a cilindrada unitária, correspondente a um valor de 945,90 centímetros cúbicos, ok, pessoal? Então, nós temos aqui bem separado, né, a questão de cilindrada total aqui em cima e a cilindrada unitária aqui, perfeito? Então, pessoal, eu gostaria que vocês gravassem muito bem esses conceitos aí. É relativamente simples a forma de calcular aqui, mas é necessário ter cuidado, né, nessa questão de unitária e da total. Unitária de um cilindro apenas. O que acontece dentro de um cilindro em termos de movimentação, de variação de volume? A cilindrada total, nós estamos pensando no conjunto de cilindros que um motor vai possuir. A cilindrada unitária, ela pode ser também a cilindrada total? Pode. Em qual situação? Quando o motor tem um cilindro apenas, viu, pessoal? É lógico que um motor monocilíndrico, a cilindrada unitária corresponde à cilindrada total também. Perfeito? Então, é basicamente isso em termos de cilindrada que eu gostaria de passar para vocês. Agora, nós vamos aqui falar a respeito de taxa de compressão. A taxa de compressão foi citada já nessa aula, foi citada na aula anterior, pessoal. E uma forma, né, de explicar essa taxa de compressão é um valor que basicamente vai indicar quantas vezes o ar ou a mistura ar mais combustível será comprimido pelo motor. Isso aí, lógico, lá na fase de compressão, que nós já conhecemos, né? Então, foi feita a admissão do ar. Foi encerrado o processo, a válvula de admissão fechou, o pistão ele vai subir do ponto morto inferior para o ponto morto superior, fazendo a compressão que nós já conhecemos muito bem. Então, essa taxa de compressão ela vai justamente indicar, né, quantas vezes aí esse ar admitido ele será comprimido, ok? Bom, por que isso aí é importante de ser calculado? Porque nós já sabemos que cada motor ele carece de uma taxa de compressão específica para funcionar, pensando aí naquela classificação dos motores de ignição por centelha e os motores de ignição por compressão. Os de ignição por centelha, geralmente, pessoal, vão estar aí trabalhando em taxas de compressão que variam aí entre 7 para 1 até 12 para 1, ok? É uma faixa, viu, pessoal? Podem existir algumas pequenas variações. No caso dos motores de ignição por compressão, essa taxa variar aí entre 15 até 25 para 1. Né? Naturalmente, por aqueles motivos já apresentados, os motores de ignição por compressão, eles vão precisar aí de uma taxa de compressão maior. Ok, vamos explicar aqui, né, como calcular. Pessoal, existe um volume dentro do motor que ele não varia, certo? Nós conhecemos já a cilindrada unitária, que é esse V maior aqui, né, ou cilindrada total, né, ele é obtido pela cilindrada total, vice-versa. Nós temos essa cilindrada aqui,
certo? Que é o volume que o pistão desloca quando ele parte do ponto morto superior para o ponto morto inferior. E nós temos aqui esse volume aqui que está representado pelo V minúsculo. Esse volume, pessoal, ele não varia. Essa região aqui, ela é chamada, deixa eu tentar escrever aqui, ela é chamada de câmara de combustão, viu, pessoal? Câmara de combustão. Então, esse volume ele não varia, e é justamente nessa região, dentro desse volume correspondente à câmara de combustão, que vai ocorrer o processo de combustão. Na verdade, o processo ele será iniciado, né, e ocorrerá com mais intensidade dentro dessa região delimitada aqui pela letra V minúscula, que é a câmara de combustão. Então, imaginem só, quando nós temos um motor que ele realiza a fase de admissão, vamos pensar no motor diesel aqui, ó. Então, o motor diesel está com a válvula de admissão aberta, o pistão está descendo, fazendo o processo de admissão, e vai ocorrer o seguinte, o ar entrou aqui, né? Quando o ar entrou, e ele chegou no ponto morto inferior, a válvula de admissão vai ser fechada. Então, o pistão ele vai subir do ponto morto inferior para o ponto morto superior, fazendo o processo de combustão. Então, pensem nessa reguinha aqui, ó. O motor ele fez a admissão de um total aqui de 17 unidades de ar. Ó. A gente tem que contar também esse volume da câmara de combustão. O motor, então, fez a admissão de 17 unidades de ar nesse movimento aqui. Agora, quando ele terminar o processo de compressão, que ele passar do ponto morto inferior para o ponto morto superior, pessoal, vai ocorrer o seguinte: essas 17 partes que foram admitidas durante a primeira fase de funcionamento, elas vão ser comprimidas a um volume correspondente a uma parte apenas. Ó. A gente vê que só aqui fica sem ser variado pelo movimento do pistão. Então, esse volume da câmara, ele vai corresponder aí, ao máximo que a gente tem de compressão. No caso, as 17 unidades que foram inicialmente admitidas, elas serão comprimidas, esse volume será comprimido a um volume correspondente apenas ao volume da câmara de combustão. Então, esse motor aqui ele faz o seguinte, ó, no começo ele admite 17 unidades, não é isso? Ó, a gente tem 17 unidades, e no final ele vai comprimir todo aquele volume que foi admitido em uma unidade apenas. Nesse caso aqui teremos um motor que ele tem uma taxa de compressão de 17 para 1. Isso indica então quantas vezes a quantidade, o volume admitido, ele foi comprimido. Pelo número, 17, aqui é um motor de ignição por compressão, viu, pessoal? Isso aí que é a taxa aí, característica dos motores do ciclo diesel, A gente pode pegar uma faixa aí básica, que varia de 15 até 25 vezes para os motores de ignição por compressão, os motores de ciclo diesel. Motor de ignição por centelha, na faixa aí de 7 até 12, dado também um ênfase aí às possíveis variações, perfeito? Então é basicamente isso, a gente tem aqui uma equaçãozinha para calcular, mas acho que nem precisa, que seria o quê? O volume total que o motor admite, durante a fase inicial, a fase de admissão, vai ser o quê? A cilindrada unitária do motor mais o volume da câmara de combustão, certo? Que foi o representado aí no slide anterior. Quando chega lá no final da fase de compressão, todo aquele volume que foi admitido aqui em cima, nessa parte de cima, ele será comprimido a um volume V minúsculo, que corresponde ao volume da câmara de combustão. Ok, pessoal? Então, é o volume da cilindrada unitária mais o volume da câmara de combustão dividido pela câmara de combustão. Pessoal, tomem cuidado com o seguinte, essa análise de taxa de compressão, ela é feita com base na cilindrada unitária. Então,
Então, se cair num exercício lá, uma cilindrada total de um motor, vocês vão ter que dividir pelo número de cilindros e achar a cilindrada unitária, ok? Aqui tem um exercício, ó, tem uma situação que é a seguinte. Calcule a taxa de compressão de um motor cuja cilindrada individual, né, cilindrada unitária, é de 946 centímetros cúbicos e o volume da câmara de combustão é de 59 centímetros. Aqui já ficou bem delimitado, né, pessoal? Aplicando-se aquela equação, então, e os conceitos já apresentados, nós temos que a taxa de compressão será o volume, a cilindrada unitária, mais o volume da câmara de combustão, dividido pelo volume da câmara de combustão. Fazemos aqui, então, 946 centímetros cúbicos, mais 59 centímetros cúbicos, dividido por 59, temos um valor aí de 17,03 para 1. Isso significa que é um motor de ignição por compressão, motor de ciclo diesel, ok? E nós temos aí uma taxa de compressão de 17 para 1. Aquela quantidade de ar que foi inicialmente admitida na primeira fase, ela será comprimida aproximadamente 17 vezes. Esse é o conceito, ok, pessoal? Então, isso aqui, para cair para vocês numa avaliação, seria como? Calcule a taxa de compressão e indique qual o ciclo do motor. Então, esse resultado aqui, se ele desse 8, por exemplo, vocês iriam falar, esse aqui é um motor de ciclo Otto, mas não é o caso desse exemplo. Agora nós vamos passar para alguns conceitos em termos de potência, viu, pessoal? Começando pela potência teórica. O que é essa potência teórica? Já coloquei direto uma equação aqui para indicar para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, consumo de combustível. Quanto que o motor consome de combustível em função do tempo? A unidade aqui está litros por hora. Depois nós temos aqui, ó, densidade do combustível, quilogramas por litro, nessa ρ subíndice C aqui, densidade do combustível. E depois nós temos aqui, finalmente, o poder calorífico do combustível, que é esse PC subíndice C. O que acontece? Nós temos aqui, então, uma forma de calcular o quanto que esse combustível, né, vai liberar, teoricamente, de potência dentro do motor, ok? Então, a potência teórica, nós estamos admitindo, né, que a queima do combustível ocorra de forma completa e que não existam perdas, ok? Então, imagine essa situação ideal, que o motor ele está admitindo, ele está consumindo ali uma determinada quantidade de combustível e vamos imaginar que aquele combustível todo esteja sendo utilizado para liberar potência, né? Qual que é a energia, qual que é a potência que esse combustível que foi ali para dentro do motor ele tem condição de gerar? E nós não estamos considerando perdas aqui também, ok, pessoal? Isso aqui é uma situação que não existe na prática, viu, pessoal? Isso aqui é o teórico. Por quê? Porque acaba, né, que dentro do motor, nós já falamos a respeito disso, o combustível não é queimado de forma completa. A queima do combustível vai ocorrer de forma parcial, né, e vai gerar aí, inclusive, subprodutos, né, que são poluentes, enfim. E a energia também será limitada, perfeito? Além dessa queima incompleta do combustível, nós teremos perdas dentro do próprio motor. Quais são essas perdas? Liberação de calor, liberação de ruído, perdas por atrito e fricção, perfeito? Então, isso aí é só para a gente ter um patamar, né? Nós podemos, inclusive, medir uma eficiência do motor em relação a essa potência teórica, né? O quanto ele consome, o quanto ele de fato libera lá no final. Então, o cálculo aí, só para a gente fazer um teste, né? Um exercício, nós temos um motor que ele consome 10 litros por hora de óleo diesel. A densidade do óleo diesel aqui foi apresentada 0,85 quilos por litro. E o poder calorífico desse combustível é de 10.271 quilocalorias por quilo. Então, pessoal, a parte de cima da equação ela é toda multiplicada, né? E o que acontece? Nós temos aqui, ó, 10 litros por hora. E nós temos aqui 0,85. Multiplicando o consumo horário pela densidade,
nós vamos saber o quê? Quantos quilos de combustível são consumidos por hora. Então, nós fazemos isso aqui, chegando no valor aqui, que vai ser 8,5 quilos por hora de combustível. E nós sabemos aqui que a cada quilo é liberado, né, teoricamente, uma quantidade de energia correspondente a 10.271 quilocalorias. Então, fazendo isso aí, nós vamos chegar ao quê? Um valor de energia total liberado pela queima desse combustível em função do tempo, né? O resultado aqui da parte de cima é quilocalorias por hora, mas esse 632,32 que está aqui é um fator de ajuste dessas unidades, pessoal. Ajustar para quê? Para sair em cavalos. Então, dessa forma que foi apresentada para vocês aí, vocês vão utilizar consumo de combustível em litros por hora, densidade de combustível em quilos por litro, poder calorífico em quilocalorias por quilo. Né? Então, do jeito que está apresentado, a unidade de potência aqui vai ser cavalos. Ó, 138 cavalos, né, que teria esse motor aí, se todo o combustível fosse queimado, se não existissem perdas, ok? Mas isso aí, infelizmente, não ocorre em virtude aí dos pontos já apresentados para vocês. O próximo item é a tal da potência indicada. Essa é uma potência que ela já considera as perdas caloríficas do combustível. Né? Então, você vai precisar de algum recurso para calcular, para determinar, pessoal, a chamada PMI, que é a pressão efetiva média indicada. O que seria essa pressão efetiva média indicada? Pensem durante o funcionamento do motor, mais especificamente na fase de expansão, certo? Que é precedida aí pelo processo de queima do combustível. Então, quando o combustível queima, que ele explode dentro do cilindro e libera pressão, nós vamos iniciar o processo de expansão. Né? No caso do cilindro, ele vai descer lá fazendo o trabalho. E se você tiver um manômetro e medir justamente essa pressão, o que vai acontecer? Assim que a expansão começa, vou até usar um pouquinho daquele ciclo Otto teórico, né? Assim que nós temos aqui um gráfico volume, pressão, né? Assim que a expansão começa, a pressão está alta, né, gente? Então, a pressão que vai empurrar o cilindro para baixo, vai empurrar o pistão para baixo, me desculpem. Então, vai empurrar o pistão para baixo, realizando o trabalho. Só que essa pressão, ela varia, né? Nós já vimos isso lá no começo, que a pressão, ela varia. E a pressão efetiva média indicada seria o resultado médio dessa pressão ao longo dessa fase de funcionamento do motor. Então, você precisa de algum recurso específico, um manômetro especial, para medir o comportamento dessa pressão ao longo do tempo e assim determinar a pressão efetiva média indicada. Okay? Conhecendo essa pressão efetiva média indicada, nós podemos fazer o seguinte: poxa, a força que faz com que o pistão desça do ponto morto superior para o inferior, não é justamente essa pressão? Então, se a gente tem força igual a pressão vezes área, nós vamos precisar conhecer a área envolvida, né? E é justamente essa aqui, ó. Nós temos que, multiplicando a pressão efetiva média indicada pela área, nós teremos a força. Multiplicando a força média, né, que o pistão exerce, que a explosão exerce sobre o pistão, nós teremos como calcular o trabalho, porque força vezes distância, percebam aqui que foi multiplicado pelo curso do pistão, então força vezes distância é trabalho, então multiplicamos aqui, ó, força vezes o L, que no caso é o curso do pistão, né, o quanto ele se movimenta do PMS para o PMI. Então, isso permite calcular o trabalho. Nós precisamos, é lógico, em termos de trabalho, aí para saber a potência, né, nós precisamos ter uma relação com o tempo, e por isso é multiplicado aqui pelo número de rotações do motor, pessoal. Desculpem. Primeiramente aqui, ó, esse N minúsculo aqui, ó. Nós precisamos calcular aí em razão do tempo, então esse N minúsculo aqui ele indica o número de rotações do motor.
O N maiúsculo, ele representa o número de cilindros do motor. A gente tem que lembrar, né, que todos os pistões, todos os cilindros lá vão ter essa liberação de trabalho e vão entrar como parte integrante da potência do motor. Então, nós temos aí essa equação. Aqui embaixo tem uma coisa interessante, porque é o seguinte, ó, nós temos esse T sobre índice M, ele é utilizado 1 para motores de 2 tempos e 2 para motores de 4 tempos. Qual o motivo? Porque nos motores de 4 tempos, nós vamos precisar lembrar, né, que os motores de 4 tempos, nós temos um processo de expansão, né, por cilindro a cada 2 voltas do eixo virabrequim, não é isso? Um primeiro tempo seria admissão, o segundo tempo seria compressão, terceiro tempo expansão e depois o quarto tempo o escape. Então, são necessárias 2 voltas completas para a gente obter um ciclo, né, uma fase ali que libera energia. Por isso, é dividido por 2 esse valor aqui. No caso dos motores de 2 tempos, isso ocorre, né, uma fase de expansão a cada volta do eixo virabrequim. Então, esse TM está explicado aqui. Bom, pessoal, esse 450 mil aqui é um fator de conversão, ok? Então, de acordo com o arranjo dessa equação aqui, a pressão efetiva média indicada está em quilograma-força por centímetro quadrado, a largura do pistão 3 centímetros, a área do cilindro centímetro quadrado, rotação em RPM. Então, esse arranjo que está aqui, a potência, ela sairá com a unidade em cavalos, né, pessoal? Cavalos é algo que a gente tem mais prontamente aí, acessível no mercado de informação, né? A gente está bem entrosado com essa unidade de potência, ok? Tem uma coisa aqui interessante, pessoal, que é esse ETA-V aqui, ó. O que é esse ETA-V? Esse ETA-V é o chamado rendimento volumétrico do motor. Não precisem se preocupar, aqui está até mostrando uma faixa, né, de 0,75 a 0,85, mas a ideia do ETA-V é o seguinte, pessoal. Nós falamos sobre cilindrada unitária, né, que é o volume deslocado pelo pistão, por um pistão, né, quando ele se movimenta do PMS para o PMI. Então, qual seria o volume de ar admitido num motor diesel durante esse movimento, né? Teoricamente, seria o volume correspondente à cilindrada unitária, correspondente ao V1, ok? Só que isso não ocorre, pessoal. Por quê? Porque às vezes a gente tem, não existe tempo necessário, né? A gente não consegue de forma bem rápida fazer com que todo o ar entre para o interior do cilindro, ok? Então existe uma eficiência nesse processo de admissão de ar. E nós temos aqui a seguinte fórmula, né? O seguinte raciocínio. O motor ele tem uma capacidade aí, uma cilindrada unitária de 1 litro, mas ele consegue jogar para dentro do motor, para dentro de cada cilindro, apenas 750 ml de ar, né, no motor diesel. Então, isso aqui corresponde, no caso, a uma eficiência de quanto? De 75%, o rendimento volumétrico de 75%. Isso nos indica que, daquele volume que nós temos disponível durante o processo de admissão, apenas 75% será preenchido com ar, ok? Isso aí tem uma relação com os componentes que já foram apresentados para vocês anteriormente. Como melhorar o rendimento volumétrico de um motor? Nós precisamos fazer com que mais ar entre dentro do cilindro. E uma forma extremamente simples e eficiente de fazer isso é a utilização do turbo, né, da turbina lá no motor, do conjunto turbo-compressor, na verdade, né, melhor dizendo. Aquele conjunto, né, em operação, ele vai fazer com que mais ar seja admitido durante essa primeira fase. Então, ele vai conseguir melhorar esse índice, ele vai conseguir melhorar o rendimento volumétrico do motor, ok? Por que isso é levado em consideração? Por causa da estequiometria da
reação de combustão. A gente precisa ter combustível e precisamos ter comburente, precisamos ter ar ali dentro do cilindro. Por isso que o motor, então, com rendimento volumétrico maior, ele vai apresentar uma potência maior, né, conforme nós conseguimos identificar aqui, né, por meio dessa equação que está apresentada para vocês. Melhorando esse valor aqui, ó, nós vamos melhorar a potência indicada. Se a gente assumir uma eficiência de 100% aqui, esse valor vira 1, ó, né? Então seria a condição máxima aí de potência indicada do motor. Bom, só para a gente fixar, tem um exemplo aí pedindo para estimar a potência indicada do motor, e esse motor ele tem 4 cilindros, é um motor de 4 tempos, que tem 6 cilindros. O diâmetro do cilindro é de 104 milímetros, o curso do pistão dentro desse cilindro é de 115 milímetros, e a rotação do motor aí, né, nessa condição especificada, é de 2.500 RPM. Aí foi colocado um determinado sensor ali, né, para medir essa pressão, o comportamento dessa pressão ao longo do tempo. E com isso chegou num valor médio de 8,5 kg força por centímetro quadrado. Ok, pessoal? E também, né, foi assumido aí que esse motor tem 75% de rendimento volumétrico. Basicamente, o que vai ser feito aqui é substituir na equação, né? A pressão efetiva média indicada, da forma que foi apresentada a equação, já é em quilograma-força por centímetro quadrado, não precisa converter. Nós temos aqui o curso do pistão, temos a área do cilindro, temos o número de cilindros, temos aqui a rotação do motor e, finalmente, aqui a questão do rendimento volumétrico. Aqui embaixo, aquele valor adimensional, é 1 para motores de 2 tempos e 2 para motores de 4 tempos. Então, substituindo esses valores, aqui não é necessário nenhuma conversão. Potência efetiva média indicada, 8,5 kg por centímetro quadrado. Curso de 11,5 centímetros, viu, pessoal? Aqui foi necessário modificar, porque o valor no exercício estava em milímetros, né? Mas é simples, só passar de milímetros para centímetros, ó. Então, nós temos esse curso de 11,5, temos uma área de 84,95 centímetro quadrado. Essa área, pessoal, foi obtida da seguinte forma, ó, π vezes o diâmetro do cilindro ao quadrado, dividido por 4. Temos o número de cilindros, 6 cilindros, que foi indicado no exercício, a rotação de 2.500 RPM, rendimento volumétrico de 0,75, e aqui utilizamos 2 por se tratar de um motor de 4 tempos. Isso resultou numa potência indicada de 103,79 cavalos. Então, essa é a potência, já considerando-se as perdas caloríficas do motor. Ok? Agora, eu vou perguntar, né, para vocês o que é uma potência efetiva ou nominal. Quando vocês vão procurar um carro, né, para você ter uma noção sobre o desempenho que ele vai ter, basicamente vocês vão procurar pela potência, né? Qual que é a potência desse carro? Na verdade, é a potência do motor que equipa o carro, né? Então, vocês vão buscar quase que diretamente esse valor aí na hora de tomar uma decisão. Essa potência nominal, pessoal, é a potência que considera as perdas caloríficas e também as perdas mecânicas dos motores, ok? Bom, o que vai acontecer aqui? Lá no volante do motor, eu quero que vocês se lembrem que é o ponto onde nós utilizamos para acoplar o sistema de transmissão, ok? Então, a potência que vai passar para o sistema de transmissão do seu carro, ele vem lá no volante. Então, essa potência efetiva ou nominal, ou potência nominal, né, ela é medida lá no volante do motor. Ou seja, ela vai medir de fato o que vai ser disponibilizado para você ter desempenho no seu carro, para você ter força de tração, se for um trator agrícola, né? Então, nós precisamos de um dispositivo adequado, um dispositivo apropriado para fazer essa determinação. Essa determinação é feita por um equipamento conhecido aí por dinamômetro, né? O que o dinamômetro faz? O dinamômetro ele faz um processo de frenagem controlada
no motor. Então você coloca o motor para trabalhar com rotação máxima, ok? E esse dinamômetro, na medida em que ele vai sendo freado, o que vai surgir no volante do motor? Vai surgir um torque, ok? E o dinamômetro, ele vai de forma indireta medir esse torque. Por que de forma indireta? Ele vai te medir, ele vai te passar inicialmente a base, seria questão de força, né? Mas conhecendo força e raio, ele vai te medir, ele vai te passar a informação de torque, ok? Então, nós começamos com o motor trabalhando a 100% de rotação e esse motor vai sendo frenado, o torque, ele vai, juntamente com o conhecimento da rotação do motor, ele vai permitir que nós estimemos, né, a potência desse motor, ok? Então, para a gente colocar aqui, pessoal, um teste básico de motor seria esse, ó. Aqui temos um motor que provavelmente vai ser um motor de ciclo Otto, se bem que pode ser um motor de ciclo diesel mais moderno, né, na faixa de 6.000 giros, mas enfim. Pessoal, essa frenagem dinamométrica é a única coisa que permite estimar, né, obter essa potência efetiva. E é o seguinte, o motor ele foi colocado lá com o dinamômetro desligado, viu, pessoal? O dinamômetro não estava frenando o motor. Então você selecionou a rotação máxima. O motor está lá com sei lá, 6.500 giros, né? Foi o que você conseguiu. Durante, né, esse processo você iniciou aí, durante esse tempo você iniciou o processo de freio. Então você está freando o volante do motor. Está freando ali o eixo virabrequim e todo o seu conjunto. O que vai acontecer? O dinamômetro ele vai começar a calcular, né, a obter uma leitura de torque. Então você vai obter uma curva de torque. Ó. Então assim que iniciou o processo de frenagem, o torque ele estava mais ou menos aqui na casa de 120 Nm, ok? Aí você foi freando esse motor até atingir aqui uma posição de torque máximo. Ó. Então, esse motor aqui, ele quase que chegou nos 240 Nm, né? Ele começou com 120 e foi até 240 Nm, ok? Pessoal, se a gente conhece a potência, se a gente conhece o torque e conhecemos também a rotação, nós podemos calcular a potência, ok? Eu vou até adiantar aqui um slide para vocês poderem ver isso, ó. É só para relembrar, essa equação que está aqui, ó, é uma equação que já foi apresentada para vocês lá anteriormente. Ela é a mesma coisa, utilizar um ou outro, viu, pessoal? 2π torque vezes a rotação dividido por 60. Só que nesse caso aqui, você tem que utilizar aqui tudo para sair no sistema internacional, tem que tomar cuidado com as unidades, né? Aqui tem que ser RPM, aqui tem que ser Newton-metro, e a unidade aqui vai ser o watt. Essa equação aqui, o único diferencial dela é que na parte de baixo aqui está o 4.500, né? Por que está esse 4.500 aqui? Porque esse valor aqui ele já está convertido para a unidade de potência sair em cavalo, certo? Esse 4.500 aí vem da questão aí da conversão de quilograma-força vezes metro por segundo para cavalo. Mas enfim, a mesma coisa, pessoal. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se nós conhecemos, deixa eu mudar aqui, apagar essas anotações. Se nós conhecemos o torque e conhecemos também a rotação do motor, nós podemos calcular a potência. E essa potência que nós estamos calculando aqui, ok? Durante o processo de frenagem, o dinamômetro vai fornecer a leitura de torque. Você vai ter um sensor de rotação, um encoder, algum sensor indutivo, né? Algum sensor que tem essa finalidade. E com isso nós vamos calcular a potência do motor, né? Que está esse eixo do lado aqui, ó. Esse motor ele consegue aí fornecer, pelo jeito aqui, 110 kW de potência, ok? Então isso aqui é muito importante, traçar esse mapa do motor, porque dá para a gente tirar uma série de informações que nós vamos ver daqui para frente. Bom, chegando aqui, pessoal, no próximo slide, nós definimos aqui uma região, né, de potência máxima. A curva ficou um pouquinho deslocada aqui, pessoal, mas seria aqui, ó, certo? Nós temos a potência máxima, eu não sei porque perdeu essa formatação aqui, mas enfim, vamos lá.
A potência máxima ela ocorreu nesse ponto aqui, ó, certo? Conhecendo a potência máxima, que foi calculada pelos parâmetros torque e rotação, nós vamos chegar aqui numa rotação de potência máxima. Essa vai ser a rotação nominal do motor. Vamos pensar, pessoal, basicamente que a potência máxima corresponde a essa potência nominal e que vai ser obtida numa rotação nominal do motor. Então, quando você compra o seu carro lá e vai optar por um motor de 100 cavalos, esses 100 cavalos ele é obtido nessa rotação nominal. É a rotação onde se obtém a potência máxima. Aqui para a disciplina nós vamos colocar dessa forma, viu, pessoal? Existem alguns conceitos que divergem um pouquinho, muda pouca coisa, ok? Mas isso é detalhe. Mas enfim, então a rotação nominal é a rotação onde vai ocorrer essa potência máxima. Perfeito? Então a próxima equação aqui, a gente já veio nela aqui anteriormente. Sabendo torque e rotação, nós podemos calcular a potência do motor. E para fixar isso aí, nós temos uma situação que foi realizada uma frenagem dinamométrica de um motor e nós obtivemos, né, no caso, um torque na rotação nominal. Nós obtivemos um torque na rotação nominal de 45,59 kgfm vezes metro e essa rotação foi de 2.200 RPM. Basicamente, o que está pedindo aqui é a potência nominal. Então, nós temos aqui o torque na rotação nominal e temos a rotação nominal. Vamos substituir isso na equação, que já foi apresentada aí anteriormente. Substituindo esses valores, não é necessário converter, viu, pessoal? Da forma que está apresentado aqui, ó, não tem necessidade de converter esses dados, mas eu gostaria de ressaltar com vocês para sempre ficar atento à questão das unidades, né? A unidade, se entrou laranja de um lado, tem que sair laranja do outro, certo? Então, fiquem atentos a essa questão. Verifiquem a necessidade de converter essas unidades para que não ocorra nenhum erro aí durante a resolução de exercícios, né, na disciplina e também para a vida profissional de vocês. Substituindo esses valores aqui na equação, nós chegamos a um valor de 140 cavalos aproximadamente para a potência efetiva ou potência nominal do motor. Essa potência, pessoal, de 140 cavalos vai ser aquela potência lida lá no volante do motor, viu? Lá onde que a potência vai ser capturada pelo sistema de transmissão. Então, essa aí é a potência que o fabricante do trator, ele te passa lá. Eu tenho um trator de 180 cavalos, um trator de 225 cavalos. Então, é essa potência aí que ele está se referindo, ok? Um detalhe importante, pessoal, que manipulando, né, isolando aqui o torque daquela equação, nós conseguimos, a partir da potência, também calcular, da potência de rotação, calcular o torque e vice-versa. Só um comentário adicional aqui. E aqui eu peguei de um trator da Massey, já é um trator antigo, 740, mas ele passa aqui uma questão importante sobre as características básicas, né, os dados de performance aí do motor do trator. Então, isso aqui vocês vão encontrar facilmente em qualquer catálogo de fabricante, podem acessar o site, podem treinar, inclusive, utilizando desses dados aí. Mas aqui ele passa o seguinte, ó, performance, potência do motor na rotação nominal. Essa rotação nominal desse motor está aqui embaixo, ó, é de 2.200 RPM. Então, em 2.200 RPM, esse motor ele vai liberar 140 cavalos. Inclusive, eu vou até fazer um comentário adicional, porque nós temos aqui, geralmente, né, o posicionamento de duas unidades nesses catálogos. Nós temos a unidade aqui em cavalo, ó, 140 cavalos, e o fabricante já coloca também em quilowatt, né? Vai saber quais comparações serão necessárias, né, de serem feitas. Então, ele já facilita colocando as duas unidades. Mas esse motor, então, ele libera 140 cavalos na rotação de 2.200 RPM. Nós temos aqui uma coisa interessante, ó, também, que é a questão do torque máximo desse motor. Esse motor ele apresenta um torque máximo
de 510 Nm ou então de 52 kgfm vezes metro, viu, pessoal? Essa é uma informação também bem interessante. Por quê? Além de potência, o motor ele tem que ter torque e tem que ter reserva de torque. Essa é uma informação que boa parte dos fabricantes às vezes coloca em letras miúdas no anúncio, né? Porque isso aí vai definir a resiliência do motor que eles estão equipando aquele determinado modelo de trator. Por que é importante falar de resiliência? Porque o motor diesel, né, o motor de um trator agrícola, ele é submetido a cargas que vão variar ao longo do seu trabalho, ok? Vamos supor que você esteja fazendo um processo de subsolagem, que é uma operação que demanda muita potência do motor, e você está passando por uma região do seu talhão, da sua lavoura, que tem um solo mais duro. É lógico que esse solo mais duro ele vai refletir em maior exigência do motor. Então, um motor que tenha melhor reserva de torque, ele consegue superar essas situações com uma maior habilidade. O que é essa reserva de torque? Nós vamos pegar o torque máximo do motor, pessoal, e subtrair desse valor o torque na rotação nominal. Ok? Vamos pegar o torque máximo menos o torque na rotação nominal e dividir pelo torque na rotação nominal e multiplicar por 100. Isso vai nos dar um valor aqui de reserva de torque em percentual. E quanto maior esse percentual, melhor vai ser o motor em termos de resiliência. Vamos ver isso aqui de forma gráfica. Nós temos aqui, então, bem delimitados já as regiões aí que já foram apresentadas para vocês. Aqui não perdeu a formatação, tá certo, né? Temos aqui a potência máxima, que ocorre na rotação nominal. Conhecendo a potência e a rotação, nós podemos calcular o torque, certo? Então, aqui nós vamos encontrar o valor de torque na rotação nominal, ok? Que vai dar aqui em torno de 200, torque, né, pessoal, que nós estamos querendo. Está aqui em torno de, talvez, 235, né, alguma coisa assim, mas nós vamos calcular isso no exercício. O que acontece? Nós temos, então, o torque máximo aqui, me desculpem, acabei falando trocado aqui, o torque nominal está aqui embaixo, viu, pessoal? Então, esse torque que nós vamos calcular por meio da rotação nominal e da potência máxima do motor, ele está aqui nesse ponto, é o torque na rotação nominal. E o torque máximo, ele está aqui em cima, ó, como exemplificado nesse slide. Então, nós precisamos conhecer esses dois carinhas, conhecer o torque máximo e conhecer esse torque aqui na rotação nominal. Perfeito? Eu vou utilizar, pessoal, para exemplificar isso para vocês, o mesmo dado que já foi apresentado lá em dois, três slides para trás, né? Que é a questão do MF 740, equipado aí com motor de 140 cavalos. O que acontece? Esse motor ele tem na rotação nominal de 2.200, ele apresenta 140 cavalos e foi nos apresentado aqui também que esse motor ele tem um torque máximo de 510 Nm ou de 52 kgfm vezes metro na rotação de 1.400 RPM. Okay? O que está acontecendo aqui nesse motor? Vamos voltar aqui, ó. Esse motor, esse gráfico não é dele, viu, pessoal? Esse mapa que está aqui não é desse motor, mas vai servir para a gente ter uma ideia. Então, esse motor começou a ser freado e chegou aqui e obteve um valor de torque máximo de 510 Nm ou de 52 kgfm vezes metro. O que nós precisamos saber para conhecer a reserva de torque? Precisamos calcular esse torque na rotação nominal aqui. Como fazer isso? Nós vamos pegar aqui, ó, nós temos a potência na rotação nominal, que é de 140 cavalos, e temos o valor da rotação nominal. O primeiro passo, então, é calcular o torque na rotação nominal. Notem que utilizei aquela equação já apresentada, né, convertida aqui para os valores, mas não tem problema, pessoal. É só vocês tomarem cuidado com as unidades, né?
Mas aqui eu peguei essa equação que eu utilizei em cavalo direto, 4.500 multiplicado por 140 cavalos, dividido por 2 vezes π, vezes 2.200 RPM. Então, nós encontramos aqui, né, conforme essa equação tá montada, nós encontramos um valor de 45,58 kgfm vezes metro, ok? Voltando aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, aproveitar que eu coloquei em quilograma-força vezes metro lá. Esse motor, ele apresenta aqui um torque máximo de 52 kgfm vezes metro. O valor que nós encontramos, né, foi de 45,58 kgfm vezes metro, aqui na condição de rotação nominal. Então, nós já temos tudo que é necessário aí para calcular essa reserva de torque. Vamos adiantar aqui, ó, voltar para o slide anterior. Nós temos, então, o torque máximo, aqui é de 52 kgfm vezes metro. Temos o torque na rotação nominal, que é 45,58, fazendo 52 menos 45,58, dividido por 45,58 vezes 100, teremos uma reserva de torque de 14,09%. Ok? Graficamente, onde que está esse valor? Está aqui, ó. O que é essa diferença aqui, ó, né, do torque máximo até essa região aqui? Né, isso aqui é o que a gente tem de reserva de torque nesse motor aqui. Então, nós já sabemos matematicamente o que é essa reserva de torque, mas uma forma bem interessante de vocês guardarem isso aí no coração de vocês é o seguinte: quando um caminhão começa a subir um morro, né, imagina que ele está vindo no plano, e acho que certamente muitos de vocês já viram essa situação. Um caminhão está indo no plano, pode ser um carro também, vocês estão indo de carro, né, estão lá com a terceira marcha. Vocês vão começar a subir. Quando vocês começam a subir o morro, a rotação do motor vai caindo, ok? Essa rotação vai caindo, mas por experiência de vocês e conhecimento do carro, conhecimento do veículo, vocês sabem que o motor vai dar conta. O que é esse motor vai dar conta, entre aspas? É justamente a utilização da reserva de torque, né? Vocês estavam numa condição ali inicial que não tinha carga, vocês estavam com a terceira marcha, mas assim que começam a subir, né, essa carga que vai aumentando para o motor, ela vai conseguir, né, vamos dizer assim, nós vamos conseguir transpor esse desafio aí utilizando essa reserva de torque. O motor, ele vai cair a rotação, nós vamos chegar aqui nesse ponto de torque máximo e assim que o carro já passa para a parte plana, o motor recupera a rotação. Certamente muitos de vocês já viram isso aí acontecer, presenciaram, enfim. Então essa é a reserva de torque. Quanto maior o percentual de reserva de torque, maior é a habilidade que o motor tem de absorver essas variações de cargas impostas durante o seu trabalho. Então, às vezes, a gente pega um motor de um caminhão, né, que foi o exemplo que eu comecei a dar aqui. O caminhão está lá, você vê que ele está custando subir o morro, aquilo ali está usando reserva de torque. Assim que ele consegue transpor aquele obstáculo, ele recupera rapidamente a sua rotação, ok? Por isso que isso é importante para nós. E só para finalizar, pessoal, eu queria fazer um comentário adicional para vocês. Eu vou depois colocar um adicional. Isso que está aqui em cima, ó, a ISO TR 14396, isso é uma norma de determinação da potência dos motores, ok? Então, nós temos aí normas, né, para fazer esse processo de teste dinamomérico. Nós temos a ISO TR 14396, que é muito utilizada, e tem uma SAE, não vou me recordar o número aqui, viu, pessoal? Posso comentar com vocês depois na reunião, mas isso interfere da forma com a qual a potência vai ser determinada. Por que eu estou comentando isso? Porque lá na frente vocês vão
vou até passar isso aqui também, já na parte de tratores, nós vamos ver os fluxos de potência. E existe uma forma de você determinar a potência que a gente chama de potência líquida e potência bruta do motor. Ambas essas potências são medidas pelo teste dinamométrico, mas existe uma situação em que o motor ele é testado pelado. O que é isso? Você retira qualquer fonte, qualquer recurso que drene energia do motor. O que é isso? Você tem um ar-condicionado no carro. O ar-condicionado ele retira a potência do motor. O alternador retira a potência do motor. Qualquer periférico que esteja ligado no motor, ele serve como dreno de potência. Então, essas duas normas, elas basicamente, né, as que são mais opostas, né, as mais utilizadas, no caso, eles vão falar isso. Né? Então, você pega para o mesmo trator, ele fala assim, tem 148 cavalos pela norma da tração da potência bruta e vai ter 140 na potência líquida, né? É em razão dessa diferença aí na hora de fazer o teste, né? Nós temos o motor sendo testado com todos os periféricos em uma norma e ele sendo testado pelado, né? Sem nenhum dreno de energia na outra norma, ok? E para fechar, uma coisa aqui interessante também, nós temos uma linha aqui da Massey Ferguson, a linha 4200, que vai desde o 4265 até o 4299, ok? Nós temos nessa linha toda aí os motores de 4 cilindros, né? Hoje entrou a questão desses motores de 4 cilindros, estão sendo bastante utilizados os motores, mas eu quero mostrar para vocês especificamente esse motor aqui, ó. Nós temos o motor Perkins 1104A-44. E olha que legal, esse motor aqui, ele é utilizado no 4265, utilizado no 4275, no 4283, no 4290 e no 4292. Né? Eu já vou comentar um detalhe aqui. Mas aqui, ó, vamos pegar esses três primeiros aqui que são iguaizinhos, né? Nós temos, respectivamente, 65 cavalos, 75 cavalos e 85 cavalos. Todos esses casos aí, esses modelos, eles têm aspiração natural. Poxa, então o mesmo motor liberando potências diferentes, né, pessoal? O que acontece? Isso aqui, basicamente, estamos falando a respeito de mudanças na quantidade de combustível que é injetado. Então, isso aqui, o que muda essa potência é a bomba injetora. O motor é o mesmo, é o bloco, né, todos os seus componentes são os mesmos. O que muda é a capacidade de injeção aí que o motor apresenta e pode ter alguma regulagem, pessoal, em termos de ponto do motor, ok? De algum componente e tal. Mas o motor é o mesmo, é a mesma base, mesmo bloco, mesmo tamanho. Depois nós temos aqui no 4290, ó, o motor ele já passa a ser denominado por 1104A-44T. Por quê? Nesse caso aqui é um motor turbo. Ó. Então eles pegaram esse motor aqui, vamos colocar aqui do 4283, né, que estava regulado, e colocaram o turbo. Aí já pulou para 95 cavalos. Mexeram mais um pouquinho em termos de bomba, de injeção, de pressão, regulagem de bico, foram para 105 aqui no 4292, ó, 4292. Mesma coisa aqui, ó, motor AG 420DS, que equipa o 4297, ele passa a ter 10 cavalos a mais quando ele passa a ser um motor DSA, porque é um motor que além do turbo, ele tem também o intercooler. Então, pessoal, isso aqui é só para mostrar para vocês a dinâmica, né, que às vezes acontece. Um trator ele pode estar equipado com um motor que tem 10 cavalos a mais e é o mesmo motor, certo? Então, isso aí é o que eu gostaria de falar com vocês para encerrar essa nossa aula. Pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês e qualquer dúvida nós vamos tirar lá na nossa reunião semanal. Então, agradeço vocês e até a próxima.